Olá, bendito, bendita, hoje 29 de agosto, 22º domingo do tempo comum. Eu quero acolher você nesse domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia em que nós deveremos estar mais com a família, prezar para descansar um pouco mais e, sobretudo, e sem esquecer de participar da comunidade da Santa Eucaristia, um preceito da lei de Deus, não é? Um bem que o Senhor nos deixa para estar sempre conosco, é importante não faltar. Também quero pedir que sempre que você entrar, possa estar curtindo, dando joinha, compartilhando, comentando. Hoje, dia 29, nós estamos já praticamente caminhando para o encerramento do mês de agosto e nesses 3 dias, 29, 30 e 31, queremos estar rezando por toda a Igreja de Jesus. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação, cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Salmo. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho. Não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, a qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus.
eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Muito bem, cá estamos para a nossa pontuação dentro da liturgia, porque o que fazemos aqui não é uma homilia propriamente dita, mas uma pontuação reflexiva, que alguns pontos principais da liturgia fiquem no nosso coração, na nossa mente, para poder vivenciar ao longo do dia a palavra de Deus. E hoje nós queremos nos voltarmos à primeira leitura, a atitude, o papel de Moisés, que é muito importante para o povo naquele momento, e por que não dizer para nós hoje? A palavra de Deus tem que ter, ela tem. Nós precisamos encontrar nela esse poderio de iluminar a nossa vida, porque ela é viva e eficaz. E o que é de tão importante que hoje Moisés orienta o povo de Israel? Ele ensina esse povo. E o que é que Moisés está chamando a atenção? Está a ensinar, a escutar Deus. Quando ele diz, ouve Israel. Tão difícil esse exercício de ouvir hoje. Quantas pessoas ouvem, mas não escutam. Acabou de ouvir, se pergunta o que era aquilo ali, não sabe falar. Vai na igreja. Quer fazer alguém passar vergonha? É só você perguntar qual era a primeira leitura, o que dizia o Salmo, o que Jesus falou no Evangelho. A maioria das pessoas vão na igreja, mas não presta atenção nisso. Terrível, né? Terrível. Porque escutam o zum, mas não presta atenção. E Moisés percebeu isso na vida do seu povo. Falava, não transformava nada. Falava, anunciava, o povo continua povo de cabeça dura. Não transforma a vida, não converte, não muda, não tem atitudes. Então Moisés chama a atenção hoje. Ouve Israel, ouve povo. Ouvir o quê? Ouvir os decretos, ouvir as leis do Senhor. Nada acrescentai e nada tirai. É ali que está escrito e basta o que está escrito. Não tem que estar tendo segunda interpretação, terceira interpretação, colocando um remendinho aqui, um remendinho lá, um acrescento. Não.
Ouve, Israel, os decretos e as leis do Senhor. Nada tirai e nada acrescentai. Observa os mandamentos, ou seja, observa aquilo que foi mandado por Deus. E aí Jesus tem algumas tiragens, sobretudo no Evangelho, que confirma todo o Antigo Testamento, mas que às vezes nós não queremos ouvir. Uma realidade, né? Por isso mesmo, quando nós não ouvimos, nós não vivemos. E o Moisés chama atenção para que vocês vivais, para que tenham vida. Estes são os mandamentos do Senhor. No Evangelho, os fariseus questionam Jesus. Racinha empedernida, né? Racinha empedernida, isso mesmo. Estão questionando Jesus e os seus discípulos porque os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, que era um preceito deles naquele tempo. E Jesus diz: escutai, olha que bonito, escutai todos vós, mais do que isso, escutai e compreendeis. Se Moisés está dizendo ouve, Jesus está dizendo escuta. Ouvir e escutar tem muita semelhança, porque se você ouviu, você vai entender. Se você escutou com o ouvido de discípulo, você vai entender. Então Jesus usa as duas palavras. Escutai todos e compreendeis. É preciso escutar. Se a gente não escutar, se a gente não ouvir a voz de Deus, a fala, os ensinamentos, a gente vai entrar do jeito que entrou e sair, até mesmo na missa, até mesmo na igreja, até mesmo na catequese, até mesmo no sacramento. Até mesmo no sacramento do matrimônio vai entrar daquele jeito e vai sair igual, e depois não sabe nem por que entrou e nem sabe por que está saindo. É preciso ouvir, é preciso escutar. Deus quer falar. Que Ele nos dê as graças de poder ouvi-lo, poder escutá-lo, poder entender a sua linguagem. Mais que isso, colocar em prática na nossa vida. Deus abençoe você, meu querido e minha querida. Pai, Filho e Espírito Santo.